parabenizar e principalmente agradecer pelo seu interesse, bem como também pela confiança que você depositou e que certamente estará depositando tanto no curso como também na equipe do Vaishnava Vedanta Yoga, a formação de instrutores de yoga para 2019. Eu sou o Jaya, sou diretor e professor do VVY. Em nome de toda a equipe de professores, coordenadores, as diferentes áreas que a nossa equipe atua, e também em nome da própria liderança que está por trás do VVY, que inclui algumas autoridades também dentro de um sistema monástico, líderes e mestres espirituais que estão nos dando também todo o aparato a nível institucional, como também a nível filosófico, a nível didático e também, de certa forma, são os responsáveis pela metodologia desenvolvida no VVY ao longo dos 15, 16 anos. Como estamos já no andamento para o curso de 2019, eu gostaria então de, além de dar as boas-vindas a você, também apresentar um pouco do VVY 2019, esta nova edição. Nós temos uma tendência que na verdade faz parte do próprio processo metodológico do VVY, de estarmos a todo ano, a cada nova edição, procurando melhorar tanto o conteúdo que nós ensinamos, como também a abordagem e o direcionamento, né, que nós entendemos ser o melhor, tanto para o desenvolvimento do projeto educacional do VVY, como também, principalmente, para o processo de desenvolvimento dos alunos e futuros instrutores que nós formamos. Então, a cada ano nós tentamos melhorar, tirar ou reduzir, de repente, alguma carga ali de disciplina ou mesmo de alguma cadeira do corpo docente. Enfim, nós buscamos esta contínua melhoria, porque faz parte do próprio, diríamos, DNA do VVY. E para 2019 não seria diferente, a não ser a proposta que já traríamos para esta formação. Então, dentro deste aspecto da melhora, né, do que nós queremos entregar para você nesta formação, inclui-se naturalmente um desenvolvimento da plataforma que é o VVY. Atualmente nós usamos ainda a plataforma do Yoga Culture, mas estamos já com o desenvolvimento quase concluído. A ideia é termos isto antes do início da formação já disponível para vocês. Esta plataforma, na verdade, é um site do VVY direcionado justamente para os alunos que estão se formando, onde terão todo o acesso ao conteúdo didático, às apostilas, também as aulas em áudio, as aulas em vídeo, e isto então acreditamos acrescentará muito mais valor para o estudo, para toda a abordagem que estará sendo desenvolvida com vocês ao longo de 2019. Então é um projeto, né, ligado ao desenvolvimento educacional que o VVY se propõe, que estamos então incluindo como mais um diferencial que nós trazemos. Então, na verdade, o que eu gostaria de colocar para vocês é uma preparação para o que teremos ao longo de 2019. Naturalmente, uma formação em yoga não é uma formação comum, não é um curso que às vezes leve alguns meses ou até mesmo alguns anos para você se formar e ter uma atuação técnica, não é? Uma formação de instrutores de yoga, especificamente, ela não deve considerar apenas a abordagem técnica da formação destes profissionais. Afinal, apenas
a delimitação técnica que esse conhecimento traz é uma dimensão muito limítrofe de todo o âmbito que o conhecimento do yoga promove. O que quer dizer que apenas as questões técnicas, elas são o mínimo que nós devemos dominar, devemos conhecer, devemos aprimorar. Porém, existem ainda os aspectos teóricos, os aspectos filosóficos e principalmente os aspectos didáticos deste desenvolvimento, que inclui naturalmente o desenvolvimento da consciência, ou seja, um aspecto muito ligado à psicologia. O yoga, como ele é apresentado hoje, ele perdeu um pouco destes aspectos fundamentais, aspectos que estão presentes nele desde os princípios. E são esses princípios fundamentais do yoga que nós priorizamos no ensino e no treinamento para a formação de instrutores de yoga, porque acreditamos que são estes princípios, que são estes fundamentos que realmente definem o yoga de forma atemporal, o yoga num aspecto que transcenda a época em que ele é estudado. Ou seja, existem aspectos do yoga que transcendem o tempo, transcendem o espaço, transcendem, por exemplo, a questão meramente local, geográfica ou étnica, que é o yoga indiano, o yoga hindu. O yoga como ciência, ele está além desta formatação limitante como é visto, não é? Então, por esse motivo, a nossa metodologia ela busca compreender, aplicar e desenvolver na nossa vida todo o aspecto científico do yoga, aquilo que possa ser realmente constatado na nossa prática e fundamentado de forma científica. E isto é, de certa forma, uma das principais abordagens que o yoga deve ter. E claro que quando nós pensamos no aspecto científico do yoga, nós estamos nos referindo ao aspecto mais amplo da filosofia do yoga, uma vez que a abordagem científica moderna, ela limita e muito toda a dimensão que abrange o yoga no seu aspecto original, no seu aspecto tradicional. Então, dessa forma, nós temos o objetivo de, nesta formação, oferecermos uma abordagem que traga real desenvolvimento para os instrutores. Dentro desta abordagem de desenvolvimento é que nós estamos constantemente aprimorando o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as inovações trazidas para a formação. Inovações estas que trazem então os diferenciais do VVY, que como vocês devem ter já certamente visto no nosso conteúdo de apresentação que vocês receberam por e-mail, toda a apresentação do curso, incluindo os diferenciais, correto? Porém, eu tenho aqui pelo menos 3 destas atualizações de diferenciais que vocês ainda não receberam isto no conteúdo do e-mail. Uma delas é justamente o site, a plataforma que nós estamos disponibilizando a partir de 2019 para a turma na qual você fará o curso conosco. Ela nos dará também uma melhor atuação para o desenvolvimento educacional que nós queremos. Desenvolvimento educacional este que também não se limita apenas à educação no sentido aula de yoga, ou no sentido pedagógico do yoga, ou no sentido meramente profissional do yoga. Nós priorizamos nesse diferencial a autoeducação, que requer alguns parâmetros que nos levam para o aspecto de compreensão científica do yoga. Ou seja, tentar levar o conhecimento do yoga para a vida prática da nossa existência, da nossa atuação, seja ela como um profissional, seja ela como uma pessoa que cultiva, conhece e desenvolve o yoga na sua vida de uma maneira mais eficaz. Então a autoeducação é um dos diferenciais que nós estamos buscando
implantar de forma mais ampla na formação para 2019. Então tem este desenvolvimento metodológico como uma inovação, como um diferencial que nós estamos então trazendo para 2019 também, e que junto da plataforma e junto do novo site exclusivo do VVY, acreditamos que conseguiremos trazer um rendimento maior, porque esse é, na verdade, a meta que nós temos de trazer para essas atualizações, obviamente, um resultado melhor para os futuros profissionais, futuros professores ou futuros praticantes avançados do yoga. E para isto eu gostaria de enumerar 3 categorias específicas da formação 2019. A primeira delas é o que diz respeito aos objetivos, as perspectivas e, por fim, os princípios. Então, os objetivos que nós temos com a formação de instrutores, ela não é meramente apenas mais um curso. Nós queremos realmente um trabalho de autoeducação, um trabalho de educação sob a luz da tradição do yoga, que resgate os aspectos clássicos, os aspectos essenciais, fundamentais e princípios que remontam à história humana. Então seria uma abordagem também antropológica do yoga. O que é o yoga dentro do aspecto humano ao longo da história? Isso é algo muito importante. E está então dentro desses objetivos o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal aqui no aspecto de um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento amplo, um desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da autoconsciência, desenvolvimento das capacidades que nós possuímos. Para este autodesenvolvimento que o yoga propõe, é essencial o conhecimento. E dentro deste aspecto do conhecimento, é que é essencial termos uma boa base, termos os princípios do yoga fundamentando toda a estrutura do conhecimento. Então o conhecimento que propõe esse desenvolvimento através do yoga deve ser um conhecimento bem fundamentado, o que significa um conhecimento baseado na tradição clássica do yoga e não na tradição contemporânea, que muitas delas, sinto em relatar com sinceridade a vocês, estão completamente deturpadas, desalinhadas e, de certa forma, até mesmo num aspecto diametralmente oposto ao que é proposto pelo yoga. Então o nosso papel também é de resgatar esta tradição de forma eficaz, de forma válida, de forma autêntica, fidedigna. Então o conhecimento não é um conhecimento qualquer, não é o conhecimento que o Jaya ou qualquer outro professor do curso esteja trazendo. Tudo que nós ensinaremos, tudo que nós usaremos como base para esse desenvolvimento metodológico do desenvolvimento do instrutor é baseado em conhecimento milenar, em conhecimento científico, filosófico do yoga, clássico do yoga, védico. Porque é nesta tradição védica que repousa todos os fundamentos clássicos tradicionais do yoga. Então, dentro desta categoria dos objetivos que o curso terá para 2019 com você, inclui-se o autodesenvolvimento, que é o que nós priorizamos levar, o conhecimento, que levará para este autoconhecimento ou este autodesenvolvimento, e conhecimento esse que deve ser então fundamentado na tradição védica do yoga. A segunda categoria, depois dos objetivos, é justamente as perspectivas que nós queremos, de certa forma, delinear, traçar para esse desenvolvimento dos objetivos. O primeiro deles é o que, dentro das perspectivas que nós trazemos com o curso, queremos dispor para os formados, para os instrutores ou para aqueles que querem desenvolver um avançado aspecto prático do yoga, que é, primeiro, a liderança. Uma formação ou o próprio yoga deve nos dar a liderança. A liderança não no sentido corporativo, mas a liderança no sentido de liderarmos as nossas vidas pessoais.
E isto reflete em termos autonomia, que é o segundo elemento desta categoria de perspectivas. Ou seja, através de uma liderança, através de tornarmos-nos líderes da nossa própria vida, independência, autonomia é adquirida. Autonomia na qual então nós conseguimos definir realmente o que nós queremos daquilo que querem por nós, o que nós devemos daquilo que esperam de nós. Ou seja, ganhar a autonomia é o aspecto prático de um yogi, no seu conhecimento, na sua tradição védica, na sua tradição clássica. Então ganhar essa autonomia é através de liderar os nossos pensamentos, de sermos autores da nossa própria vida, de sermos livres da nossa própria mente, de não ficarmos presos aos condicionamentos mentais, é também ganharmos esta autonomia. E naturalmente esse aspecto todo de desenvolvimento, do conhecimento, dos fundamentos, da liderança e da autonomia, elas exigem o desenvolvimento de um mindset. Não há como nos mantermos de forma eficaz, de forma plena e ao mesmo tempo de forma verdadeira na vida se não tivermos uma mente adequada. Então o yoga ele requer um mindset, um modelo mental no qual funcionará melhor o nosso aplicativo, nosso app, fazendo aqui uma metáfora, no qual então a nossa vida ficará de forma mais ou menos organizada, ordenada para que os objetivos, o propósito, a nossa plenitude, principalmente espiritual, seja vivenciada, seja experienciada na prática do nosso dia a dia, na nossa vida. O yoga ele traz realmente uma mudança no sentido pleno, de compreender que sendo almas espirituais, nós então temos uma prioridade sobre a matéria, uma prioridade sobre os elementos ainda condicionados do nosso pensamento, da nossa razão, da nossa mente. Por isso o desenvolvimento então do mindset é um dos elementos muito importantes presentes dentro desta categoria, que é a perspectiva do curso. Por fim, nós temos a categoria dos princípios do curso. Princípios estes então que serão definidos, norteados por 3 elementos. O primeiro deles é as virtudes. Então, uma formação ela deve trazer o desenvolvimento destas virtudes, que virtude sendo a força do caráter, auxiliará no desenvolvimento de um bom caráter, ou no desenvolvimento do caráter que há de melhor em nós. E caráter, trazido do grego e compreendido na língua sânscrita, é sinônimo de consciência. E desta forma, virtudes, caráter e consciência, nós temos então os 3 pilares que fundamentam, que estruturam a categoria de princípios do VVY. Então nós podemos entender que a formação de 2009 tem como princípios o desenvolvimento das virtudes, do caráter e da consciência. Tem como perspectiva o desenvolvimento de uma liderança, de uma autonomia e de um mindset adequado para uma vida plena. E tem como categoria de objetivos oferecer o autodesenvolvimento através de um conhecimento autêntico, fidedigno e que possa estar fundamentado para que assim, da mesma forma que o conhecimento fundamentado numa tradição possa ser também fundamentado na sua vida, ou seja, estabelecido pilares que ajudarão no seu processo de desenvolvimento. Então nós temos esta estrutura do curso para 2019. Claro que essa estrutura não estará visivelmente palpável para nós, né? Tudo isso são conceitos que estarão estruturando toda a metodologia do curso. Obviamente, estes elementos eles estão presentes já para a formação desde 2004.
Só que ao longo desses anos todos nós viemos então desenvolvendo, aprimorando. E podemos dizer que para 2019 estes elementos com estas categorias, elas estão bem organizadas para que desta forma a apresentação, o desenvolvimento e o aprimoramento metodológico e didático dos instrutores possa ser de forma mais efetiva e constatada. Já falamos aqui um pouco do aspecto estrutural do curso, falamos um pouco do aspecto metodológico. Gostaria de concluir agora então falando para você sobre o aspecto de relação, a nossa relação com vocês na nossa formação. Ela visa ser uma relação ou um relacionamento no qual haja um desenvolvimento gradual. Nosso objetivo é de entregar um conhecimento que seja inalterado, porém adequado, coerentemente à realidade na qual nós vivemos e principalmente considerando as características, os aspectos pessoais de cada um, respeitando a individualidade de cada aluno, considerando que o desenvolvimento que cada um de vocês terão ao longo da formação de 2019 é completamente única, distinta e diferenciada dos demais. Ou seja, não há uma possibilidade coerente e razoável de ensinar o yoga, principalmente na formação de instrutores, se nós não consideramos também os aspectos particulares de cada um, considerando-se assim o histórico, o desenvolvimento, as experiências que constataram e que constituíram o que é cada um de vocês como seres humanos dotados de um princípio espiritual único. No aspecto espiritual, no aspecto mais profundo, todos nós somos iguais. Mas no aspecto educacional, no aspecto de desenvolvimento da consciência, no aspecto de individualidade, nós temos as nossas particularidades. E essas particularidades, elas se refletem também de forma completamente efetiva na maneira como nós compreendemos o mundo, recebemos o mundo e interagimos com o mundo. Então, considerando todas essas particularidades, é essencial também termos uma abordagem educacional, metodológica, que possa facilitar e considerar estas diferenças, sem descartar as igualdades, os princípios que são únicos e são universais, como, por exemplo, a eternidade, a consciência plena e a bem-aventurança espiritual. Esses são os princípios que constituem todos os seres vivos. Mas esta combinação, ela vai se intensificar mais em um, se intensificar menos em outro, e naturalmente isto se reflete no nosso potencial de absorção, de compreensão, de interação, de aplicação e de realização. Então, considerando todas essas nuances, é que a ideia da relação dos nossos professores, especificamente da minha relação e da equipe mais próxima a mim, dos coordenadores, com você, será de ajudá-lo no seu desenvolvimento. Esse é o ponto mais importante. Seja para você ser um bom profissional de yoga, ou seja para você ser um bom ser humano dentro de um desenvolvimento antropológico, que incluiria sim a ciência do yoga, independente da sua proposta, o nosso objetivo, enquanto estivermos nesta formação, é de ajudá-lo nesse desenvolvimento. Ao longo do curso, esta relação estará estreita, muito próxima, já que estaremos nos encontrando mensalmente, estaremos interagindo ao longo de cada mês, mas também após a formação, tanto no aspecto da mentoria que nós oferecemos em 3 meses, inclusas no curso, como também todo um trabalho de acompanhamento, de orientação e de desenvolvimento que nós estaremos nos comprometendo com você após a formação também. Então a relação professor e aluno é uma relação que dura no mínimo 20 anos.
Não há como nós nos desenvolvermos através da relação com o mestre, com o professor ou com uma orientação mais adequada com menos de 2 anos de relação. Eu digo isto porque nós temos professores que foram formados e que têm uma relação conosco já há quase 15 anos. Nós vemos o desenvolvimento de uma maneira muito mais sólida, muito mais consistente, muito mais fundamentada. Nós nos comprometemos com o seu desenvolvimento e queremos também deixar, de certa forma já pré-estabelecido, que assim como há o nosso compromisso, deve ocorrer também o compromisso seu nos estudos, no aprimoramento, na dedicação e na comunicação. Não deixar dúvidas, não deixar brechas, não deixar lacunas. Então esta comunicação, esta relação, ela deve ser transparente, ela deve ser sincera, ela deve ser veraz. Da nossa parte, estamos comprometidos com isto e acredito que você, tendo escolhido a formação do VVY, certamente também terá uma postura adequada e razoável para que esse desenvolvimento do seu interesse seja alcançado. Fico então à disposição, agradeço sua atenção nesta breve apresentação e de boas-vindas e já nos colocamos, reforço aqui, à disposição do que você precisar nesta prévia até o início do curso do VVY 2019. Até breve. Namaskar.